tudo igual, misturado, não estão nem aí, entendeu? Quer dizer, a gente tem uma fala, né? Tem essa questão toda que a Raquel colocou aqui. Todo mundo que está aqui de alguma forma está incomodado com essa questão, porque se vocês estão aqui, vocês estão querendo ouvir, falar sobre isso, para ter algum caminho, algumas soluções, algumas ideias aí para a gente estar pensando junto, mas a grande maioria não efetiva mesmo essa mudança, assim. Não é uma coisa que a massa incorporou e mudou. Primeiro que a gente não tem política pública nesse sentido, né, gente? Nós temos aqui no Brasil 20 anos de discussão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi votada agora. Então, 20 anos que as empresas que produzem embalagens conseguiram cercear a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, agora, a toca de caixa, o Ministério, né, de Meio Ambiente está tentando fazer toda uma regulamentação de como vai ser esse processo aí. E isso é muito trabalho, muita inversão de pensamento, muita corresponsabilidade para os fabricantes, né, de embalagens, de produtos e assim por diante. Então, eu acredito que com a política e uma legislação mais severa em relação a isso, nós possamos, de fato, quem está a fim de fazer, que já faz e que luta, porque para fazer hoje separar o seu lixo, eu falo, não é nem um ato de cidadania, é um ato quase de rebeldia, da gente não se conformar com o lixo nosso sendo depositado em aterro sanitário todos os dias, né? Então, o que eu acredito é que a gente está num pico de virada, porque eu acho que a política, ela é muito importante para a gente efetivar o governo, né? Efetivar isso, as empresas serem responsáveis, corresponsáveis, e nós, cidadãos, realmente podemos colaborar com a nossa parte dentro de uma coisa organizada, né? Porque é uma estrutura muito complexa a gente separar o lixo. Porque quanto tempo nós levamos para fazer um supermercado, gente? 1 hora, né? Se a gente contar o tempo que a gente gasta para ir, voltar, arrumar tudo no armário, bonitinho e tal. E na hora de descartar, a gente não gasta nem 1 segundo, porque vai tudo... O mesmo tempo que a gente leva, né, para buscar, consumir e tal, na hora de descartar, a gente não quer ter o mínimo trabalho, ninguém quer levar a lugar nenhum, no condomínio não tem onde guardar, nas nossas casas não existe espaço para guardar. Né? A gente tem um armário, mas a gente não tem onde colocar o resíduo depois que a gente consome. Então, tem muitas implicações de logística, de pensamento que impedem, que fazem com que a gente não vá se importando com isso, não tem uma lógica, não tem uma preocupação de fato em espaço e assim por diante. E eu acho que essa questão do descarte, né, responsável, ela tem que ter essa política por detrás para ajudar as coisas a acontecerem, senão é impossível. Senão você faz no seu condomínio, mas não consegue, aí no seu bairro vai um pouquinho, para depois, aí vê o prefeito, muda, e assim por diante. É difícil? É, claro que é. Nós, ontem 22 toneladas de lixo da Alemanha, prioritariamente fralda descartável, foram encontrados no porto, lá de Porto Alegre. 22 toneladas, gente, do país que se diz mais verde, mais ecologicamente correto, né? Chegou aqui, tá? Quanto lixo nós já recebemos? E desde, eu não me recordo o ano, que é proibido fazer isso e continuam fazendo até hoje. Você acha que a Alemanha, os governantes não sabem? As empresas de lá não sabem disso? Aqui o pessoal não sabe? Todo mundo sabe e faz. Então ainda tem essa questão da ética por detrás, da gente se enganar. As pessoas quererem ganhar dinheiro e trazer o lixo para cá. Porque hoje, infelizmente, a nossa economia, ela gira, gerar dinheiro está muito voltado com a poluição ainda. Não está voltado com a sustentabilidade. E esse é um grande desafio que a gente tem. Por quê? Imagina para a gente absorver todo esse plástico, papel, vidro e metal,
para as indústrias, de novo. Nós não temos parque industrial para absorver isso. Na Alemanha, isso acontece porque, gente, a gente fica falando da coleta seletiva e tal, mas só 30% do plástico na Alemanha consegue ser reabsorvido pela indústria. 70% não consegue. Tem aterro lá só de plástico. Aterro só de... Então, eu acho que, assim, as soluções, a sustentabilidade, ela tem que ter a questão da política pública, a tecnologia, os parques industriais. Tem tantas questões que devem estar atentas a isso, né? Para ter essa sincronicidade e a gente realmente ter um avanço nesse sentido. Eu acho que a gente tem muitos desafios, mas eu acredito na criatividade humana para resolver essas questões. Não só a gente ter a intenção, a vontade, mas a criatividade, porque hoje todos os nossos ciclos estão abertos, não tem nada fechado. Está tudo aberto, por isso que os aterros estão cheios, os rios estão cheios de cocô e assim por diante. Porque tudo é pensado, feito e depois alguém resolve o resto. Só que esse alguém não existe. Não é o governo, não é só o cidadão. Né? Então a gente tem que realmente estar questionando muito. Olha, a gente lançou nos 5 elementos essa coleção Consumo Sustentável e Ação, que é da imprensa oficial em parceria. Nós vamos estar fazendo um relançamento agora às 19 horas, lá no nosso stand, em parceria com a imprensa oficial, buscando, trazendo umas atividades educativas para a gente que trabalha em escolas, com grupos, com lideranças, para a gente questionar essa questão do consumo. Porque, olha, se você fosse prefeito de uma cidade e 60% a 70% do lixo fosse matéria orgânica, que o nosso lixo, a composição, quase 60% a 70% é matéria orgânica. E 30% a 40% é material reciclado. Todo mundo quer fazer a coleta seletiva, mas ninguém quer resolver o problema maior, que é a questão dos resíduos orgânicos, que é a maior parte, que a gente pode fazer compostagem, voltar para a agricultura, usar menos agrotóxicos. São coisas tão óbvias e lógicas e a gente não tem política incentivando, porque não dá tanto dinheiro fazer esse tipo de coisa. Essa que é a verdade. A gente não dá dinheiro, não tem valor. Então, essa lógica, né, do mercado de hoje em dia, ela precisa ser muito revisada, revista, dentro de uma ótica de sustentabilidade mesmo. E aí cabe a nós aí questionar um pouco mais esses processos. Eu vou parando por aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Mônica, super obrigada. Eu estava falando com o Escaramuza um pouquinho antes da gente chegar aqui, e ele estava falando de uma coisa que eu achei muito interessante, que é a sustentabilidade da leitura. O que é isso aí? Vou deixar para falar isso no final, tá bom? Vamos começando pela ordem. Primeiro, Tereza, queria agradecer você ter me convidado para vir aqui e num evento com um propósito tão sustentável, né, como é a Bienal do Livro. E acho que não poderia deixar de mencionar de como a leitura assegura a sustentabilidade das relações. Porque há um bom tempo atrás, né, quando nós nos conhecemos, nós estávamos na mesma escola. A Tereza era professora e eu era aluno. Eu nem cheguei a ser aluno da Tereza. Mas nós tínhamos em comum gostar de ler. E, bom, essa história é longa, mas nós estamos aqui mostrando como a leitura assegura as relações. Acho que isso a leitura é um caminho da sustentabilidade, então não poder deixar de lembrar disso. Bom, acho que sustentabilidade, a gente mencionou várias vezes essa palavra aqui nas falas anteriores, nesses temas inevitáveis que a Tereza mencionou. Acho que todo mundo entende intuitivamente o que significa sustentabilidade na medida que você, no seu mês, você tem que viver com aquele dinheiro que você recebe. No seu ano, você tem que fazer aqueles planos de acordo com o que você recebe de dinheiro, de acordo com o que você guardou. Se você não fizer isso, você entra no vermelho, você fala, tem que usar o cheque especial. Acho que a gente pode usar esse mesmo conceito para o planeta como um todo. E até, particularmente por uma coincidência, nós estamos no dia 18, né, dia 21 é sábado, é isso? Sábado, né? Sábado o planeta vai entrar no cheque especial. É o que a gente em inglês chama de overshooting day, ou dia da sobrecarga. A partir do sábado, a partir do dia 21, a gente está começando, o planeta como um inteiro, a usar mais recursos
para alimentar o nosso consumismo, o nosso padrão de vida, do que a Terra pode dar para nós. Então, acho que existe toda uma estatística para calcular isso, baseada basicamente em dois conceitos simples. Um é o conceito da biocapacidade, ou seja, qual a capacidade do planeta, dos ecossistemas, de fornecer recursos para nós e absorver todos esses recursos, todos esses resíduos que a Mônica mencionou. Então, o planeta tem uma capacidade de gerar recursos e de absorver os resíduos. E o outro conceito é o conceito da pegada ecológica, ou seja, o quanto o nosso estilo de vida requer de recursos. Se você fizer uma conta entre essas duas coisas, é como o quanto você tem para gastar e quanto você está gastando. Então, qual que é o teu orçamento e quanto você está gastando. É baseado em toda essa estatística, que é calculada para o mundo inteiro, para os países, que a gente sabe que a partir do dia 21 de agosto, a gente está além da nossa capacidade, além do que o planeta pode gerar de recursos e absorver de resíduos para sustentar o nosso estilo de vida. Ou seja, o planeta como um todo, a gente hoje, para viver desse jeito que a gente está vivendo no mundo inteiro, a gente precisa de uma terra e mais 40% de uma outra terra. E esse número varia muito, inclusive, de países, foi uma coisa que foi mencionada aqui. Então, nos Estados Unidos tem, ele precisa de mais 4 terras. O Brasil precisa de 16% de uma outra terra. Tem países que têm uma grande variação, os países europeus também precisam estão muito além da capacidade da terra a gerar. Isso tem crescido muito rapidamente, né? O que é muito espantoso, não é que a expansão, né, do quanto a gente tem consumido desses recursos é muito grande, a ponto da gente achar que em 2050 a gente vai estar consumindo quase, ou pelo menos em torno de 2 planetas. E há pouco tempo, na década de 60, a gente estava com o planeta quase todo verde em termos de países, os países em torno do consumo de um planeta. Então, muito rapidamente a gente tem ido além da nossa capacidade de consumir, da capacidade da Terra gerar recursos. Boa parte disso está relacionado com a mudança climática, né? O carbono, mais da metade da nossa pegada é relacionada com o uso, né, dos combustíveis fósseis, toda a liberação dos gases do efeito estufa. O segundo grande componente é como a gente vive, com as casas, toda a infraestrutura. A segunda grande componente da pegada, mas um número muito menor do que os 50% relacionado com carbono, vem da forma como a gente vive as nossas construções, a forma como as nossas cidades são organizadas, todo esse caos aí que a Mônica mencionou, todo esse problema de coleta seletiva, de resíduos, tudo está associado a essa questão. Então, acho que convido vocês a conhecerem um pouco mais esse conceito de pegada, que é um conceito que pode ir até a sua vida, você pode calcular a pegada sua. Existe uma calculadora no site da WWF, existe uma rede mundial chamada Global Footprint Network, né, rede da pegada global. Nessa rede também tem uma forma de você calcular a sua pegada. E entendendo que muitas coisas, sabe assim, acho que uma frase importante, gostaria que vocês talvez fossem para lembrar 2 palavras da minha fala hoje, ficassem com essas 2 palavras agora. Começa com você. Entendeu? Começa com você. Começa com as atitudes que você tem, com a forma, com o que você valoriza. Começa com uma coisa tão simples como essa, né? Todo mundo aqui já ouviu falar de lixo reciclável. E chegar num lugar que tem as cestas separadas, tem toda a infraestrutura, já foi feita, e você não colocar na cesta certa, é uma coisa realmente... Você vê, o que a Mônica foi bem interessante ela trazer essa informação. Não conseguir uma coisa tão simples como essa, a gente tem que realmente parar para pensar, porque começa com você, começa com uma outra coisa simples. Quem come carne aqui todo dia? Comer carne todo dia é uma coisa que você precisa refletir. Se a gente começar a estudar um pouco melhor, a proteína animal, os animais, eles, para converterem todos os alimentos que eles recebem, o pasto, o capim, ele é uma máquina de conversão proteica muito ineficiente.